carros que marcaram a infância dos brasileiros. Mano, você lembra da sua infância? Quando a vida era só rodar peão na calçada, jogar bola descalço, até abrir o dedão no asfalto e pedir 50 centavos pra comprar um geladinho na vendinha? Pois é. Mas além disso, a infância da rapaziada brasileira foi marcada por uns carros icônicos, que até hoje a gente olha e pensa, por que que... Isso aqui era Brasil de verdade. E não adianta fingir que não lembra, porque esses carros eram onipresentes. Tava no churrasco do tio, na rua da avó, no estacionamento da escola e até nas fotos de formatura. Então prepara o coração e a risada, porque hoje eu vou te lembrar dos carros que moldaram nossa infância. Só que daquele jeito, zoando, exagerando e cutucando a ferida com humor ácido. Fusca menos o Pokémon dos carros brasileiros. Começar essa lista sem falar do Fusca seria crime contra o Ministério da Zoeira. O Fusca é tipo Pikachu. Todo mundo conhece, todo mundo já teve ou conhece alguém que teve e ele tava em todos os rolês. Era o carro da sua avó que só pegava no tranco, do seu tio que enfiava 10 pessoas dentro para ir na praia e do vizinho que pintou de verde e jurava que era customizado. O Fusca era tão democrático que parecia Bolsa Família automotiva. E vamos falar a real. O barulho do motor parecia abelha presa em lata. O cheiro de gasolina invadia até a alma e a suspensão era mais dura que coração de ex. Mas a galera amava. O Fusca era tipo aquele ex tóxico. Você sabia que só dava problema, mas continuava chamando de volta. Kombi é a nave-mãe dos rolês. Se o Fusca era o Pikachu, a Kombi era a nave-mãe. Quem nunca foi esmagado no banco da Kombi escolar com mais criança do que sardinha em lata não viveu de verdade. A Kombi era praticamente o Fortnite da nossa infância. Colocava 100 players no mesmo espaço e jogava todo mundo no mapa da escola. O melhor era a ventilação. 2 janelas abertas e pronto. Você já estava dentro de uma sauna móvel. O banco? Mais duro que pedra de rio. Mas a Kombi tinha um charme. Parecia que ela tinha alma. Parecia que sabia das fofocas da rua inteira. E detalhe, a Kombi nunca morria. Podia estar caindo aos pedaços, sem porta, sem freio, sem dignidade. Mas ela rodava. Era praticamente o Chuck Norris dos carros. Chevette! O tiozão das antigas. O Chevette. Esse carro é praticamente a canela fina automotiva do Brasil. Era o clássico do tiozão, que ia no churrasco com camisa regata, chinelo rider e a famosa pochete. O Chevette tinha um design que parecia feito com régua escolar. Quadradão, sem curva, parecia uma caixa de sapato com rodas, mas a galera amava. Tinha Chevette rebaixado, turbinado, adesivado, parecia boneco DREPR. Cada dono personalizava do jeito que queria. O problema era a performance. O motor era tão preguiçoso que se tivesse que correr com uma bicicleta Monarch, provavelmente perdia. Mas era barato, era raiz e marcou época. Uno com escada menos o herói nacional. Se tem um carro que é patrimônio imaterial do Brasil, é o Uno com escada no teto. Esse não era só carro, era identidade cultural. Você não via um Uno sem escada. Parecia que vinha de fábrica. Era tipo acessório obrigatório. Airbag, direção hidráulica e escada no teto. O Uno era o carro do eletricista, do instalador de antena, do tio que jurava que fazia bico em tudo. Era guerreiro! O bicho rodava sem água, sem óleo, sem metade do motor. E ainda assim, chegava no rolê. E detalhe, todo Uno tinha aquele barulho característico, que parecia um grilo asmático. Se você ouvia de longe, já sabia. Lá vem o Uno com escada. Monza menos o executivo da quebrada. O Monza era o carro de quem queria pagar de patrão na década de 90. Era o carrão. O sedã executivo. O estou vencendo na vida. Só que na real, o Monza era mais enjoado que sogra em domingo de Páscoa. Se desse problema no carburador, esquece. Você tinha que chamar pai de santo, mecânico e talvez até rezar o terço inteiro. Mas que marcou. Quem chegava de Monza no churrasco era automaticamente promovido a gerente geral
da resenha. Brasília, menos o Fusca que foi na academia. Agora me diz, alguém lembra da Brasília? Era tipo o primo bombado do Fusca. Mesma cara, meio brega, mas com corpo quadradão. A Brasília era o carro das famílias que queriam mais espaço, mas ainda estavam presas na maldição da Volkswagen. Era prática, era resistente, mas era feia. Feia de doer. Parecia que foi desenhada por uma criança de 5 anos no Paint, mas tá aí. Todo mundo lembra. Todo mundo já viu e todo mundo já foi buscar pão na padaria dentro de uma Brasília amarela. Opala! Menos o Velozes e Furiosos da Quebrada. Chegou a hora de falar do Opala, o carro que transformava qualquer pai de família em piloto do Velozes e Furiosos da Quebrada. O Opala tinha motorzão, barulho encorpado e gastava mais gasolina que churrasco. Gasta carvão, mas quem tinha, ostentava. Era o carro de respeito. Na Quebrada, o dono do Opala era rei. Podia estar com o carro caindo aos pedaços, mas o barulho do motor já fazia todo mundo olhar e pensar. Aí vem confusão. Fiat 147 menos o guerreiro sofredor. E como não falar do Fiat 147? O carro que parecia uma caixa de isopor, com rodas. O 147 era conhecido por quebrar mais que promessa de político. Mas marcou a infância porque sempre tinha um vizinho tentando dar tranco nele, descendo rua abaixo. Era pequeno, era fraco, mas estava sempre lá. Um símbolo da resistência automotiva brasileira. Frases polêmicas para apimentar o rolê Kombi escolar era basicamente treinamento militar para aprender a sobreviver no aperto. O Uno com escada vale mais pro Brasil do que a nota de R$200. Quem nunca dormiu no banco de trás de um Monza não sabe o que é conforto raiz. Brasília era feia, mas era feia com propósito. O Fusca é o Tamagotchi dos carros. Se você não cuidar, ele morre. O lado informativo, sim. Tem também. Esses carros marcaram a infância não só pela zoeira, mas porque realmente estavam em todo lugar. Eles foram os primeiros de muitas famílias. Os carros que levavam a galera pra escola, pra praia, pro churrasco. São parte da memória afetiva de quem cresceu nos anos 80, 90 e até 2000. Eles não eram perfeitos, longe disso. Mas justamente por causa dos defeitos é que ficaram tão lembrados. A gente zoa, mas no fundo é carinho. Final com tapa de nostalgia. Resumindo, esses carros foram os super-heróis da infância brasileira. Alguns eram feios, outros eram beberrões, outros eram pura gambiarra, mas todos deixaram sua marca. Hoje, olhar pra eles é rir, é sentir nostalgia e é lembrar de um Brasil que não volta mais menos aquele Brasil raiz, onde Kombi escolar era montanha-russa e Uno com escada era obra de arte em movimento. Chamada pro canal. E aí, curtiu esse rolê nostálgico, cheio de zoeira e polêmica? Então não dá mole! Mete o dedo no like mais rápido que o tio do Chevette. Mete a seta errada. Se inscreve no canal antes que a Kombi chegue lotada. E não sobre lugar. E comenta aí qual carro marcou a sua infância. Se inscreve logo. Senão seu próximo carro pode ser um Fiat 147 que só pega no tranco.